Imagina que depois de assistir muito dorama, maratonar todos os doramas possíveis, você consegue juntar aquele dinheiro e dar uma volta lá pela Coreia do Sul. E aí você tá por lá, de repente conhece o modo de vida dos coreanos e descobre que quando eles estão com um problema, eles não procuram um reality show doido que tenta matar eles na televisão, mas ao invés disso eles consultam uma manchin. Sim, uma manchin é um xamã e é sobre o xamanismo coreano que a gente vai falar nesse vídeo. Você que não conhece outras teses, nesse canal a gente fala sobre seita, cultura pop, eu não sei lá mais o que, porque faz tanto tempo que eu não gravo vídeo que o canal, enfim, tá rolando por aí de algum jeito. Mas no geral a gente fala sobre religiões e crenças e discute um pouco dessas doidices de internet de meu Deus por aí. Não esquece de curtir, inscrever aqui no canal, blá blá blá, todo aquele negócio, bora pro vídeo. Esta é Lim Kun-Young-Woo, uma xamã coreana de 29 anos que também é YouTube, e ela tem um pouco mais de 300 mil inscritos. Ela usa as redes sociais para se conectar com os clientes, oferecendo consultas sobre qualquer problema que você possa estar enfrentando. O custo crescente de moradia, criação dos filhos, desemprego, enfim. Os seus problemas é você quem sabe. Mas ela não oferece só conselhos como um coach de vida, mas ela é alguém que pode interpretar a vontade e a presença dos deuses e os espíritos ancestrais. De acordo com uma pesquisa realizada na Coreia do Sul em 2023, mais de 60% dos entrevistados não relataram nenhuma filiação religiosa, o que aqui no Brasil a gente vai chamar de os sem religião. Enquanto aproximadamente 20% se identificavam como cristãos, com 16% como budistas. Mas é uma sociedade considerada bastante religiosa e aparentemente a religião precisa ser algo que vai dar resultado. E não é só lá, aqui também funciona um pouco assim. E mostra também um pouco do utilitarismo que a gente tem sobre as crenças e como que aquilo pode ou não ajudar a nossa vida. Mas ao longo da história na Coreia do Sul, ele tem o budismo, o confucionismo e o taoísmo como grupos religiosos que ocuparam em algum momento, em determinado contexto, ao longo das diferentes dinastias e também invasões, como foi no caso japonês, que vai formar o chamado campo religioso ali da Coreia. E entre elas a religião tradicional coreana, que a gente vai chamar aqui de xamanismo coreano. O xamanismo coreano ele é conhecido como Mu, Myeongyo, Mudang, ou Mu, ou Muísmo, né? Também Singyo, são outras palavras que vão ser utilizadas para definir o xamanismo coreano. Ele é algo traduzido ali, sei lá, como religião dos deuses, ou ligação com os deuses, ou algo nesse sentido ali. Ela é uma forma muito popular na identidade étnica da Coreia do Sul e também da Coreia do Norte. E esse símbolo que vocês estão vendo aqui, ele representa duas pessoas que estariam dançando e tem a ver com as danças que os xamãs fazem ali nos seus rituais. De acordo com a antropóloga Lara Kendall, os xamãs coreanos interagem com deuses e espíritos ancestrais. Eles realizam uma variedade de rituais que vão desde pequenos atos para agradar os espíritos até grandes cerimônias para festejar e entreter os espíritos, resolver aflições, garantir bênção e prosperidade para os seus clientes. Tem um outro autor chamado Kim Tae-ko que ele diz que pra gente que vai ter 4 tipos de xamãs: Mudang, Dangho e o Myeongdo. Se o último eu nunca consigo acertar o Mudang, ele vai dizer que eles são nomeados pelos deuses e também pelo meio de alteração da consciência tem um contato direto com os deuses, ou seja, há uma identificação religiosa vinda supostamente de um plano sobrenatural que vai dar a autoridade daquela pessoa como sacerdote desse grupo religioso. E o Simbang, eu acho que fala assim, gente, me perdoe porque meu coreano tá travado. Eles são mais sacerdotais e aí eles herdam da família essa prática religiosa. Não depende da vontade dos deuses, mas sim de uma herança familiar. Isso tem ligação, galera, com o passado da Coreia, onde boa parte existia uma casta social ali que eram 2 sacerdotes que vai perder, ganhar e ser transformado em outras crenças, enfim, tem todo um conflito religioso, porque quando chega confucionismo, quando chega budismo, vai ser tratado como michin ou uma superstição, meramente superstição. A gente vai falar disso daqui a pouco. Mas nesse ponto do vídeo que é bem interessante é porque os chamados mudangs, eles vão passar por uma iniciação que tem ali uma doença incurável, que tem ali algo que não é atendido pela medicina e vai ser ali traçado como uma característica de pessoa que está tendo aquele chamado espiritual para trabalhar para os deuses, espíritos e dragões, enfim, todas as entidades que existem por lá.
Mas por que é interessante? Porque neste outro vídeo que eu tô colocando aqui pra vocês, a gente já falou sobre pagelança cabocla, também um pouco sobre pagelança indígena, dependendo ali da etnia. Mas a gente já tem conteúdo aqui sobre isso, e esse é um conteúdo que também complementa um pouco disso. Mas existe ali o chamado que o pajé vai ter com uma febre misteriosa, com uma doença que ninguém consegue curar e nem identificar, que é uma história de um chamado, ou doença de fundo, corrente de fundo, ali na Pajé Zeneida, nesse vídeo aí que eu mostrei pra vocês. E vai aparecer também aqui, né, sem nenhum tipo de explicação ou tratamento que seja, na verdade, uma doença clínica ou algo nesse sentido. Há uma semelhança entre esses dois e a gente vai discutir o termo xamanismo daqui a pouco. E os Mudang, eles são considerados os chamados xamãs ou autoridades religiosas carismáticas. E para entender o que é um carisma, a gente vai recorrer ao dicionário! O termo vem do grego carisma ou carisma, que é ato, graça ou louvor, muito utilizado por Max Weber de um tipo de dominação exercido por personagens portadores de dons extraordinários, distinto do personagem que exerce funções tradicionais ou funções racionalizadas como líder burocrático legal. Basicamente, o carismático precisa de um reconhecimento de um poder sobrenatural para poder ter a sua autoridade reconhecida. É isso. Valeu. Agora a gente precisa falar um pouco sobre o termo xamanismo. O termo xamanismo ele é uma invenção acadêmica ocidental e ele é utilizado principalmente para caracterizar cultos que não são o cristianismo, o islamismo ou o judaísmo, que são as três grandes religiões do livro. E na verdade se utiliza esse termo para diferentes práticas em diferentes lugares do mundo a partir do ponto de vista acadêmico. Não existe uma religião propriamente dita chamada xamanismo. E de certa forma o termo ele exotiza um pouco essas práticas. E vai lembrar uma outra coisa: no Brasil se usa o termo pagelança, seja ela cabocla, seja ela indígena, dependendo do grupo ali, tupi, craô, enfim, existe uma quantidade absurda de pagelanças, mas que também é uma palavra específica da etnia tupi, da língua tupi em geral e tudo mais. E no xamanismo coreano, os deuses e os espíritos são vistos como agentes ativos na vida cotidiana. Os deuses incluem elementos da natureza, bem como heróis populares, reis, generais e também dragões, que podem ser irritados, podem ser aplacados, podem barganhar, negociar. E quem ajuda nisso tudo são os famosos Mudangs. A Coreia possui um rico panteão de deuses e cada um é associado a aspectos específicos da natureza. A gente vai dar uma olhada em alguns agora. O Jeongjin é a deusa da lareira e do lar, e ela é responsável por proteger a casa e garantir a prosperidade da família, né? Um outro deus importante é o Cheongshim, que é um deus da propriedade, que cuida do bem-estar material da família. Eu acho isso aqui muito interessante, porque quando a gente vai ver shintoísmo, por exemplo, existem cenas de sacerdotes shintois fazendo bênção de carros, de casas ou algo nesse sentido. O que isso difere bastante do que o cristianismo prega, por exemplo, para o Ocidente? Que você tem que abrir mão das coisas materiais em prol do espiritual, e que na verdade essas outras religiões elas prezam pelo aquilo material que você tem como algo vivo, algo que pertence a você e que possui uma determinada importância e relevância para sua vida. Então, quando chega um determinado ciclo, você pode se desapegar daquilo sem nenhum problema, porque é o ciclo que tem de vida para você ficar com aquele item ou aquele objeto ou algo nesse sentido. Então, há uma bênção de coisas materiais, não como algo forçado, mas como algo que de fato faz parte ali de como se relaciona com as coisas do mundo. Eu acho isso muito legal. Uma outra divindade que é muito presente é o Shang-Chi, que é o deus da montanha, que é um dos mais reverenciados por lá. Ele é sempre representado como um ancião barbudo, sentado sobre uma árvore, e é invocado para trazer boa sorte e proteção. Existe o dragão da água, que é o Yongguan. Vai destacar uma outra coisa: muitas dessas divindades e representações também ela pode variar de região para região. Na Coreia do Norte, por exemplo, os rituais tendem a ser mais dramáticos, com ênfase na possessão e no transe. Já no sul, especialmente na ilha Jeju, os rituais são mais calmos e focados em linhagens hereditárias. Estima-se que tem mais ou menos entre 200 mil e 400 mil xamãs na Coreia. A maioria são mulheres conhecidas como manchi. Elas podem estar na profissão por meio de uma doença espiritual, como a gente já falou aqui o que é isso, onde são chamadas por um deus, uma divindade ou um shin, e por meio de uma linhagem hereditária. E os rituais variam de região para região, com alguns enfatizando, por exemplo, a posse, o transe ou algo nesse sentido, como a gente já falou, que, por exemplo, há uma diferença entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte.
Com a rápida modernização da Coreia no século XX, o muísmo se adaptou muito bem à vida urbana e hoje muitos xamãs oferecem serviços personalizados como consulta sobre relacionamentos e carreira e até mesmo previsão do futuro. Eles podem estar se tornando influenciadores digitais usando plataformas como aqui, o YouTube, para alcançar um público mais jovem. O muísmo coreano já foi muito estigmatizado e até perseguido durante os primeiros séculos, quando a chegada do budismo, depois do confucionismo, e aí é onde ele é reduzido ao mushin. Aqui no Brasil não foi muito diferente, porque, por exemplo, as crenças dos povos indígenas que estavam aqui, depois, sei lá, dos africanos, especificamente esses dois grupos, eles vão ser classificados como folclore. Sim, o problema do folclore é que no Brasil especificamente, o folclore tratou tudo aquilo que não era cristã e que era uma manifestação espontânea do povo, ou que tinha uma tradição que foi sendo modificada ali, ela vai ser vista como algo dentro do lendário e imaginário. Mas o cristianismo não é contestado, Jesus não é lenda, os santos não são lendas, apesar de que a palavra lenda vem das histórias dos santos, mas isso aí é uma outra conversa. A ideia é que o folclore é traduzido como histórias, lendas que não têm grande relevância, diferente daquilo que seria religião, que é basicamente reduzido à Bíblia, de história de Jesus, igrejas e mais ou menos nesse sentido. E o restante ele se torna nada que não tem nenhuma relevância, que pelo contrário eles tratam-se de tradições que têm uma cosmovisão, uma espiritualidade, uma relação de humano com humano, de humano com a natureza e uma série de relações que é esvaziado por conta do tal folclore. Mas na Coreia hoje esses tais manchins ou essas superstições que era ali do xamanismo coreano de estar passando por um renascimento, e em outro momento já também aconteceu isso, e é por conta de que isso é visto como uma identidade cultural que deve ser ali valorizada dentro da Coreia, e os mais jovens têm esse papel. No outro vídeo que a gente vai trazer aqui, eu vou falar sobre a tradição do boi e mostrar a partir de uma visita que a gente fez em um determinado lugar, que eu ainda não vou falar, que como é que as crianças têm um papel fundamental na tradição e passar essa tradição à frente e continuar resgatando e trazendo novos significados ou prevalecendo determinadas ideias com que elas não se percam com o tempo. Então, na Coreia se passa por esse mesmo processo, e ele é extremamente importante por conta desse processo de resgate, enfim, influências de fora que fazem determinadas tradições se perder. As tradições elas tendem a se perder, a ser transformadas, mas vez ou outra vai passar por esse resgate. A gente já falou também um pouco de como é que isso foi presente no Japão nesse outro vídeo aqui, que a gente falou ali também sobre o Demon Slayer e como é que o nacionalismo japonês está presente nas formas em que as seitas japonesas vão ser transformadas ao longo do tempo. Há também entre esse tipo de espírito uma adaptação coreana do que são o Bodhisattva budista, né, que é invocado para trazer prosperidade e proteção, né? Até mesmo deuses históricos. E aqui é bem interessante porque um cara chamado Douglas MacArthur, ele foi um cara que lutou durante a Guerra da Coreia e depois ele virou um tipo de espírito que vai prestar serviços e auxílio para as pessoas que procuram os xamãs. E aí, falando nisso, eu vou deixar uma lista de doramas aqui embaixo para você procurar, que são doramas que tem como tema central o xamanismo coreano e também como as pessoas se relacionam com essas divindades e outras questões. Tudo ali na linguagem do dorama. Pra quem gosta, eu não gosto muito, vou ser sincero, tem alguns doramas só que eu assisti, mas foram bem poucos. Mas eu achei muito interessante esse tema. E aí, se você não conhecia ou conhecia o dorama coreano, o xamanismo coreano e todas essas características, e como é que, por exemplo, isso pode expressar, entender como é o comportamento hierárquico que existe dentro dessas tradições culturais de outros lugares. Por exemplo, o confucionismo, ele dá muito essa influência de comportamento social e questão de autoridade. E isso é uma influência tanto na China quanto também na Coreia e por outros lugares onde o confucionismo foi utilizado como base de organização social. Então, basicamente isso. Eu achei muito bacana entender um pouco sobre como é que o xamanismo está presente e como é que lá se passa por um problema, mas aqui no Brasil passa por algo parecido, que é como as religiões vão parar na internet e como elas podem ser distorcidas ou não distorcidas. Existe uma outra discussão que eu vou trazer no outro vídeo aqui para vocês. É basicamente isso. Não esquece de curtir, compartilhar e falou!